Boa noite, novamente. Hoje a gente vai continuar o nosso mini curso falando de uma das aplicações do NumPy, que é operações com matrizes e cálculos que envolvem álgebra linear. Então, o NumPy ele tem um pacote muito legal para isso, um módulo muito legal chamado NumPy Linalg, que literalmente quer dizer um pacote voltado para a álgebra linear. Tá? Mas antes de falar especificamente desse pacote, eu vou só relembrar algumas coisas que a gente pode fazer com o NumPy que envolvem matrizes. Por exemplo, vamos supor que você tem uma matriz, que eu vou chamar de A, e a gente sabe que para criar uma matriz no NumPy, a gente cria dessa forma, NumPy Array, e aqui eu passo para ele qual vai ser o conteúdo da primeira linha, o conteúdo da terceira linha, assim por diante. Então, está aqui, criei essa matriz 0, 0.5, menos 1, 2. Se eu fizer A menos 5, né, isso quer dizer, desculpa, A vezes 5, isso aqui quer dizer que ele vai pegar cada entrada de A e multiplicar por 5, tá? Como você está vendo aí. Então, você pode facilmente multiplicar uma matriz por uma escalar dessa forma. E se você quiser multiplicar matrizes? Vamos supor que você tem uma matriz B, que é dado por 2 menos 0.5, 3, 1.5, e que você quer fazer o produto, vamos supor que você quer fazer A, B. O produto da matriz A pela matriz B. Então, você chama essa função dot, né, esse método dot, que a gente viu lá no NumPy, no mini curso Python básico, e chama dot AB. Então, ou você chama dessa forma, ou você faz A, arroba B, vai dar o mesmo resultado. Ele vai fazer o produto da matriz A pela matriz B, né, usando aquelas regras de multiplicação de matrizes. Agora, tem uma diferença entre você fazer isso aqui. Se você quiser o produto das matrizes, você tem que fazer NumPy.ab. Se você fizer dessa forma, A vezes B, o que ele vai fazer? Ele vai pegar cada elemento de A e multiplicar pelo correspondente elemento de B. Ou seja, ele vai fazer a multiplicação elemento por elemento. Tá? Então, isso daqui é diferente disso. Se você quiser a multiplicação de matrizes, né, de acordo com as regras de multiplicação de matrizes, você faz NumPy.ab. Se você quiser multiplicar elemento por elemento, ou seja, A, 0, 0, vezes B, 0, 0, ele só vai multiplicar os elementos correspondentes. A, 0, 1, vezes B, A, 1, 0, vezes B, 1, 0, etc. Então, você faz A, asterisco B, que ele vai fazer a multiplicação elemento por elemento. Se você quiser calcular a matriz transposta, também é muito fácil. Você bota A.T ou A.transpose, que ele vai fazer a transposta, né? Vai intercalar as linhas por colunas. Essa matriz aqui, ó, isso daqui, essa linha 0.5 vai virar coluna. Aqui. Então, ele faz a matriz transposta. E tem uma matriz que aparece frequentemente, que é a matriz de identidade, que é aquela matriz onde os elementos diagonais são todos, da diagonal são todos iguais a 1, e os demais são iguais a 0. Então, se você precisar criar uma matriz de identidade, é só você fazer NumPy I, e que você passa o shape, né, a forma dessa matriz. NumPy I 3x3, ele vai criar para mim uma matriz de identidade 3x3. Todos os elementos diagonais aqui, ó, iguais a 1, os demais iguais a 0. Ok, agora vamos começar a usar um pouco desse módulo aqui, Linalg. NumPy Linalg. Tem várias funções implementadas nele, tá? Eu vou mostrar só algumas e depois vou mostrar uma tabela resumindo as várias funções que existem. Vamos supor que você quer fazer uma matriz elevada a uma certa potência. Por exemplo, essa matriz A elevada a 3, né? Que é a mesma coisa de fazer o produto A. Então, se você quiser elevar, o que você faz? Você chama esse pacote linalg, ponto, e chama o método que você quer. Nesse caso aqui é matrix power, ou seja, pega essa matriz e eleva ao cubo. Então, ele vai fazer, ó, vai pegar essa matriz A e fazer A. Vai elevar ao cubo e dar o resultado para você. Esse método é implementado no Linalg.
Note que isso aqui é diferente de fazer A asterisco, asterisco 3, A elevado ao cubo, porque aqui ele vai fazer esse produto de matrizes. Aqui, o que ele vai fazer? Ele vai pegar cada elemento de A e elevar ao cubo. Então, ele vai pegar A00 ao cubo, colocar aqui. Vai pegar A01 ao cubo, colocar aqui. Então, dessa forma, ele faz elemento por elemento. Quando você quer fazer a operação usando as regras de matriz, aí você usa esse matrix power, matriz elevada a determinada potência n. Você passa o argumento aqui. Bom, além desse, existem vários operadores, né? Além desse aqui do Linaug, também o Linaug, esse método, permite você calcular normas. E existem vários tipos de normas implementadas no NumPy Linaug. Por exemplo, se você tem um vetor, né, e você quer calcular a norma, também chamado de módulo do vetor, o que ele vai fazer? Fazer aquela conta que a gente conhece. Vai somar cada entrada, somar o quadrado de cada entrada, né, vai somar os quadrados de cada entrada e extrair a raiz quadrada. Isso aqui é o módulo de um vetor como a gente conhece. No caso de uma matriz, também existem diferentes normas que você pode calcular. Por exemplo, uma norma dela é a norma de Frobenius, que é dada por essa expressão aqui. A ij ao quadrado, né, você vai somar em ij e depois vai extrair a raiz quadrada dessa soma. Então, eu vou mostrar daqui a pouco como você calcula essas normas. Estou usando esse comando aqui, linal norm. Além disso, você pode calcular também o rank. Tá? O rank é o chamado também o posto da matriz, que nada mais é do que o número de colunas linearmente independentes. Se você tem uma matriz, se você tiver uma matriz qualquer, algumas dessas colunas, elas podem ser obtidas como múltiplos de uma outra coluna da matriz. Quando você tem colunas numa matriz, os elementos de uma coluna, que não podem ser obtidos como uma combinação de lineares de outras, então, esse número de colunas que são totalmente independentes é chamado de posto da matriz, né? Ou rank da matriz. Então, vamos pegar um exemplo para calcular a norma. Vamos supor que a gente quer calcular a norma, essa norma de Frobenius para essa matriz A. Então, tudo que você tem que fazer é NumPy Linaug norm e passa para ele a matriz. Está aqui. A norma é um escalar, tá? Então ele vai fazer essa conta aqui. Por outro lado, se você passar para ele um vetor, né? E o que é um vetor? O vetor em Python é representado por um array de uma dimensão. Se for um vetor tridimensional, um vetor num espaço tridimensional, ele é representado por um array de uma dimensão com 3 entradas. Então, se eu quiser, por exemplo, vamos supor que eu tenho um vetor C, que as entradas são 1, 2J e 1 menos 1J. Esse J aqui indica que é um número complexo. Tá? Esse 1 menos 1J é a representação do Python, em Python, desse número. 1 menos 1i. Tá? Ou 1 menos i. Então, se eu tiver esse vetor e quiser calcular a norma, tá? Ele vai calcular essa norma aqui. Ele vai calcular essa norma, tá? De acordo com as regras matemáticas. Nesse caso aqui, obviamente, ele vai calcular uma norma do número complexo. E vai retornar para você esse valor. Então, usando essa função, você facilmente calcula a norma, tanto de matrizes como de vetores, que são arrays de uma dimensão. E aí, se eu quiser o posto da matriz, né, que é chamado de rank, é só passar matriz, Linaug matrix rank, e aqui eu passo o nome da matriz. Essa matriz A tem posto 2. Vamos pegar esse exemplo aqui, essa outra matriz aqui, 2 por 2, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 2. Nesse caso, você vai pedir o posto dessa matriz é 1. Né? Por que é 1? Porque essa segunda coluna aqui, ela não é linearmente independente dessa primeira. Né? Essa segunda pode ser obtida a
partir da primeira, eu simplesmente multiplicando por U. Então, ele só tem aí uma coluna que é linearmente independente. Isso é que significa o posto, ou rank da matriz, que é facilmente obtido usando esse método. Qualquer pergunta, podem falar. Aí, o legal é que o Linaug, ele tem vários métodos implementados de quantidades que a gente precisa frequentemente calcular quando a gente trabalha com matrizes, por exemplo, determinante. O cálculo analítico, né, o cálculo que a gente faz na mão o cálculo que a gente faz na mão para determinar um determinante, para calcular o determinante, ele é bem tedioso. Né? E, inclusive, se a sua matriz for grande, esse cálculo fica ainda mais tedioso. Então, numericamente, no Python já está implementado isso. Você faz numpy linaug.dash e passa a matriz. Ele vai determinar para você o determinante dessa matriz. Se você quiser o traço, que é a soma dos elementos da diagonal, também é fácil. numpy.trace, bota aqui a matriz, ele dá para você o traço. Ou seja, vai somar os elementos da diagonal. Nossa matriz A, essa aqui é a nossa matriz A. O traço é a soma desses elementos aqui. 2 mais 0. Provavelmente é 2. E se você quiser calcular a inversa da matriz, né, a inversa, ou seja, o A menos 1, ele vai fazer também facilmente usando esse método inv, se a matriz tiver inversa. Nesse caso aí, a matriz A tem inversa, ele retorna para você a matriz inversa. Se a matriz não tiver inversa, obviamente ele vai retornar um erro, dizendo que não conseguiu calcular a inversa da matriz. Se por acaso você está trabalhando com uma grande matriz e você quer verificar se ela tem inverso ou não antes de mandar calcular a inversa, o ideal é que você mande primeiro calcular o determinante. Se o determinante da matriz for próximo de zero, for zero ou um valor muito próximo de zero, isso quer dizer que ela não tem inversa. Quando o determinante de uma matriz é zero, isso indica que ela não tem inversa. Se ela tem inversa, o determinante tem que ser diferente de zero. Então, você pode checar isso, se quiser, antes de mandar calcular a inversa, para não dar um erro no seu programa e dar um crash. Né? Se é um programa que está fazendo um loop, por exemplo, sobre várias matrizes, ele vai dar esse erro, o programa vai ser interrompido. Bom, você deve lembrar lá do seu curso de álgebra linear que um problema que aparece com frequência é um problema chamado problema de alto valor. Né? Ou, em outras palavras, dado uma matriz, como você determinar o alto valor e o alto vetor de uma matriz. Em outras palavras, é você encontrar qual é o vetor V e quais são os valores desses números lambda que satisfazem essa equação. Com a matriz A, V igual a lambda V. Onde esse lambda aqui são escalares, ou seja, são números chamados de autovalores, e esse vetor V, que satisfaz essa equação, é chamado de autovetores da matriz A. Se uma matriz, para uma matriz quadrada n por n, você tem n autovalores, n valores de lambda e n autovetores. Esse problema também é chamado de problema de diagonalização. Né? Quando você encontra os autovalores, você, na verdade, você tá diagonalizando a matriz. Ou seja, você encontra uma matriz equivalente, que é uma matriz diagonal, onde os elementos da diagonal são os valores são os autovalores. Lembrando que uma matriz diagonal é uma matriz onde os elementos da diagonal... todos os elementos são zero, com exceção dos elementos de diagonal. Só para lembrar, quando você encontra lá, você faz essa operação, encontra os autovalores, lambda i, vários autovalores, você encontra também uma matriz U menos 1, onde as colunas dessa matriz, as colunas dela, são os autovetores, quantos tiverem.
dependendo do tamanho da sua matriz. Então, isso aqui, a primeira coluna são os autovetores associados a lambda 1, a segunda coluna são os vetores ou autovetores associados a lambda 2, e assim por diante. Essa matriz que você encontra, né, que é a matriz cujas colunas dão os autovetores, ela é de tal forma que se você fizer se você fizer esse produto aqui, ó, você vai ter uma matriz diagonal, onde os elementos da diagonal são, e aqui é 0, 0, blá, blá, blá. Quantos tiverem, né? Os elementos da diagonal são os autovalores e todos os outros elementos são iguais a 0. Então, essa matriz A, isso aqui dá os autovalores e os lambdas são... Isso aqui dá os autovetores e os lambdas são os autovalores, tal que o menos 1, esse produto de matrizes, dá uma matriz que a gente chama de matriz diagonal. Por isso que esse problema de autovalor também é chamado diagonalização. Você encontra uma matriz diagonal. Então, isso você faz, né, essa conta toda aí, você faz facilmente no NumPy, com esse pacote Linalg, usando esse método aqui, ó. NumPy Linalg Eig. Quando você passar a matriz para a sua matriz A, para esse comando, ele vai retornar para você os autovalores como primeiro retorno, né, que vai ser um array de forma n, né, porque os autovalores simplesmente vai ser um array de uma dimensão que dá os valores de lambda 1, lambda 2 até lambda n. E ele vai também retornar um array de forma n por n, onde as colunas vão ser os autovetores. Vamos mostrar um exemplo aqui no código. Aqui, ó, como de costume, vou importar o NumPy. É a minha matriz A. Aí aqui, ó, se eu quiser encontrar os autovalores e os autovetores, é só passar esse comando. NumPy linalg ike passo matriz A. Aqui ele vai retornar duas coisas. Primeiro, ele vai retornar um array de uma dimensão com os autovalores, que eu estou guardando nessa variável vals. Ele vai retornar um array n por n com os autovetores, que eu estou guardando nessa variável vex. Então, aqui, por exemplo, eu vou guardar os autovalores aqui e os autovetores aqui, eu vou mandar imprimir o array de autovalores. Então, como essa matriz é 2 por 2, tá vendo? A matriz A, ela é 2 por 2, portanto, ela vai ter 2 autovalores e 2 autovetores. Então, ele retornou para mim, ó, um array com os 2 autovalores, 0,29 e 1,7. Se você quiser acessar cada elemento desse, é fácil, né? É só você pegar, usar os índices que a gente está acostumado com o NumPy. Se eu quiser o primeiro elemento, false índice 0. Os autovetores estão guardados aqui em vex, tá? Isso aqui é o nome da variável que eu dei, que vai guardar os autovetores. Vamos mandar imprimir aqui, ó. Você vê que ele vai ser um array 2 por 2. Desculpe, um array, uma matriz 2 por 2 do mesmo forma de A. Essa primeira coluna aqui, ó, são os autovetores associados a esse autovalor. E a segunda coluna é o segundo autovetor associado a esse segundo autovalor. Então, se eu quiser, por exemplo, simplesmente o primeiro autovetor, eu vou pegar essa primeira coluna. Essa primeira coluna eu pego como? Simplesmente 2 pontos, vírgula 0. Ou seja, pegue todos os elementos da primeira coluna, da coluna 0. Vai retornar para mim. Então, esse aqui é o primeiro autovetor associado a este autovalor. Se você quiser verificar essa relação aqui, ó, que eu mostrei, né, ele vai retornar, como eu falei, ele retorna aquela matriz lá que ele retorna com os autovetores, é esse U menos 1 aqui. Ó. Se eu quiser fazer essa conta para verificar que de fato dá isso,
eu posso usar também o que a gente aprendeu de multiplicação de matrizes para verificar. Então, lembrando, ele me retorna esse. Tá? Então, se eu quiser fazer U a U menos 1, né, eu vou pegar esse e inverter para dar U. Tá? Porque se esse daqui que retorna já é U menos 1, eu vou inverter essa matriz para dar U. Então, eu vou pegar... Ó, U vai ser a inversa desse vex. Esse vex aqui é a matriz de autovetores, que é esse U menos 1 aqui. Então, eu vou pegar e inverter esse vex para dar esse. E aí, vamos explicar. Ó. A vex, ó, produto da matriz A com a matriz vex, ou seja, eu estou fazendo esse produto aqui, primeiro eu faço isso, depois eu faço esse produto desse com esse. Então, ó, produto de A com vex e produto de U, tá vendo? O dot aqui fora, produto de U com o resultado de A vezes vex. Então, isso aí tem que me dar o quê? Isso aí tem que me dar uma matriz diagonal, onde os elementos diagonais são os autovalores. Aí, ó. Tá vendo? 0, 0. Todos os elementos fora da diagonal são 0, e os elementos da diagonal ó, são, se você comparar aqui, ó, 0,29, 1,7, os elementos da diagonal são os autovalores. Então, tá coerente com o que a gente espera, com o que a gente sabe lá na álgebra linear. Esse tipo de problema, né, ele aparece como? Ele aparece, por exemplo, em problemas de mecânica, se você tem oscilações acopladas, por exemplo, e você quer determinar qual é a frequência de vibração dessas oscilações acopladas, você pode modelar isso como um problema de alto valor. Tá? E para quem é da física, sabe que isso aparece também em problemas de mecânica quântica, por exemplo. Tá? Para determinar o espectro de energia, por exemplo, de um sistema. Então, você pode facilmente resolver com esse comando. Se você está interessado apenas nos autovalores, se você não quer os autovetores, mas só os autovalores, você pode passar esse, no lugar de passar esse, você passa só esse. Esse aqui retorna os dois, autovalores e autovetores. Se você passar argval, né, ele vai retornar um array de uma dimensão só com os autovalores. Então, se você tiver uma matriz muito grande e não quiser que ele faça todo o cálculo para determinar os autovetores, você passa isso aqui para determinar os autovalores, se são só os autovalores que te interessam. Ok. Bom, além do problema de alto valor, você consegue também resolver com esse pacote Linaug sistemas lineares. E é um pacote altamente potente para isso, usando essa opção, ó, linag.solve. Vamos fazer um exemplo. Vamos supor que você tem esse sistema de equações lineares, tá? Onde você tem 3 incógnitos aí, 3 variáveis, x, y e z, e, obviamente, 3 equações. E você quer resolver isso aí para x, y e z. Para você resolver isso, esse sistema de equações lineares com o Linag solve, primeiro você tem que escrever esse sistema como uma equação matricial. Então, essa primeira matriz aqui, né, vou chamar de A, vai ser a matriz dos coeficientes. Então, aqui nessa matriz, você vai colocar os coeficientes de x, y e z. O coeficiente de x é 3, o coeficiente de y é menos 2, e aqui não tem z. Então, o coeficiente de z, nessa primeira linha aqui, ó, é 0. Aqui embaixo, o coeficiente de x é menos 2, o de y é 1, o de z é menos 3. E aqui é a mesma coisa, 4, 6 e o coeficiente de z aqui ó, é 1. Isso aqui, vezes essa matriz, isso aqui é um vetor coluna, né? X vai ser igual a o que está aqui do outro lado, que é um vetor coluna que tem entradas 8, menos 27.
Então, você escreveu esse sistema linear como uma equação matricial. Aqui eu chamei de M. Fica igual aqui, mx igual a b. Então, para você resolver isso com esse método, basta você passar para ele quem é essa matriz M e quem é essa matriz B. Né? E aí, necessariamente nessa ordem. Então, você tem que passar nessa ordem. Matriz A e matriz B. E aí ele vai entender que a equação matricial é dessa forma e vai retornar para você os valores de x, y e z. Vamos lá. Dado isso aqui, ó, vou criar a matriz M. Vamos ver no código, que é mais interessante. Vou criar a matriz M. Aqui, ó. 3, menos 2, 0, menos 2, 1, menos 3, 4, 6 e 1. Matriz M, menos 2, 1, menos 3. Lá, 4, 6 e 1. Vou criar essa matriz B, que é um vetor coluna. Então, vai ser um array de uma dimensão. B vai ser um array com entradas 8, menos 20, 7. Aqui, ó. 8, menos 20, 7. E aí, para resolver, ó, é só chamar o método linear solve, e eu vou passar para ele M, a matriz M, e o vetor coluna B. E aí, ele vai retornar para mim x, y e z. Ele vai retornar para mim quantos valores forem a dimensão dessa matriz. Tá? Se no lugar de x, y e z e 3 equações, se você tivesse x, y, z e t e 4 equações, obviamente aqui ele ia retornar o valor dessas 4 variáveis. Então, aqui, ó, ele retorna para mim x, y e z, e eu vou simplesmente agora imprimir esses valores, usando o que a gente aprendeu lá em strings. Né? X igual a isso, format, para ele passar, cada chave dessa vai pegar essa entrada do format. Então, tá aí. A conta foi feita, toda essa conta, ó, todo o sistema foi resolvido nessa linha aqui. Tá? Uma única linha de código resolveu o sistema para você. Tá aí. Os valores de x, y e z que satisfazem esse sistema são x igual a 2, y igual a menos 1 e z igual a 5. Então, resolver esse sistema linear não tem muito, é fácil, né? Não tem muito problema. Você consegue resolver facilmente. Não é a mesma coisa para sistemas não lineares. Tá? A gente vai ver também como resolver sistemas não lineares, provavelmente na última aula. Mas resolver sistema linear é fácil. Tá aí. Bom, aqui eu coloquei uma tabela, tá, com um resumo de todos os operadores que você tem disponível no NumPy para trabalhar com matrizes de álgebra linear. Obviamente, não vou falar de todos eles, mas eu deixei aí para vocês todos os operadores atualmente implementados no NumPy para fazer esses cálculos com matrizes. Lembrando que aqui, ó, esses métodos aqui, para chamar, obviamente, você tem que fazer o dot, por exemplo, né? Você vai fazer NumPy, tudo que está aqui na frente você vai botar NumPy, né? NumPy.dot. Então, sei lá, se você quiser esse aqui como a gente fez, linear matrix power, você vai botar aqui NumPy.linear matrix power e assim por diante. Tá? Então, convido vocês a testarem esses vários métodos, tá? E ver o que cada um faz. Bom, então vamos pegar um exemplo desse solve para resolver ou para achar as correntes que atravessam um determinado circuito. Vamos supor que você tem esse circuito. Esse circuito aqui ele tem 3 malhas, né? Você tem aqui, ó, 2 baterias, uma de 100, outra de 60 volts, 2 fontes, e ele tem vários resistores. E vamos supor que eu quero determinar quais são as correntes que atravessam cada uma dessas malhas. Ou seja, eu quero saber qual é a corrente 1, qual é a corrente 2, qual é a corrente 3. Para isso, primeiro, eu tenho que montar o meu sistema, né? O meu sistema de 3 equações, já que eu tenho 3 variáveis, I1, I2 e I3. Para montar esse sistema, eu vou aplicar a segunda lei de Kirchhoff, né, a lei das malhas, e a lei de Ohm. Então, aplicando, né, se você fica à vontade para você verificar depois, mas aplicando a lei de Kirchhoff e a lei de Ohm,
eu caio nesse sistema aqui, ó. 50 menos I1 menos 33 igual a 80, 42 menos 23 igual a 80, blá, blá, blá. Eu caio nesse sistema. E o meu problema é, quais são os valores de 1, e 2 e 3? Então, um problema desse tipo, a primeira coisa que vem à mente é, ora, é um problema, é um sistema linear. Né? Você não tem nenhuma potência aí de 1, e 2 e 3 que não seja 1. Então, é um sistema linear que pode ser resolvido facilmente com o Binary Solve. Então, como de costume, eu vou transformar esse sistema em equação matricial e passar as matrizes e os vetores colunas para o Solve. Vamos lá. Então, transformando isso aqui na equação matricial, eu vou ter 50, você vê que o coeficiente de 2 aqui é 0 e o de 3 é menos 30. 50, 0, menos 30, blá, 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 menos 30, menos 20, 100, blá, blá, blá. Isso aqui. Então, escreva essa matriz, vetor coluna I1, I2 e I3, que são os meus desconhecidos, igual a esse vetor coluna, que está do lado direito, que é 80, 80 e 0. Então, vou codificar essas matrizes e esses vetores, tá aqui, ó, o R e o V, eu vou chamar esse aqui de R, tá? Isso aqui é R, e esse daqui eu vou chamar de V. E aí, para resolver, é só passar para ele. Solve RV. Pronto. Facilmente resolveu para mim, rapidamente esse sistema. Eu vou ter aqui, nesse caso aí, o I1, a corrente que atravessa aquela malha, 2,3 ampere, 2,6 e 2, 1,22 e 3. Então, facilmente consigo resolver um sistema linear usando esse pacote Linear Solve.